Pois vamos, em 15 de janeiro, eu retomo o tema da minha última manifestação. Falava para vocês sobre ressignificação, sobre a necessidade que a humanidade tem de ir pensando e teorizando sobre as suas necessidades, sobre os seus projetos, em última análise, sobre os seus interesses. E os interesses da humanidade, os interesses pessoais, eles se modificam de acordo com as condições, vamos botar nesses termos assim, ambientais, não no sentido ecológico da expressão, em que vivemos, né? Falava sobre as bandeiras, sobre as frases, sobre os postulados que de tempo em tempo a humanidade vem construindo. Dizia para vocês que nós vivemos um período de crise, e uma crise relevante, né? Que é uma crise civilizacional. E as coisas têm motivo, elas não nascem do nada. Eu contava para vocês sobre Luís XIV, o Rei Sol, aquele que disse o Estado sou eu. Falava sobre Luís XVI, o rei francês que convocou os Estados Gerais para a Assembleia na França e que fez nascer a República Francesa a partir de um processo que levava em conta o ambiente político e econômico da França do final dos 1700. Falei dos Estados Unidos, da construção do primeiro texto constitucional que conhecemos nesta forma em que quase todos os países usam. Mesmo se fosse falar da realidade jurídico-política inglesa, voltaria a 1215 para João Sem Terra, o mais bosta de todos os reis ingleses, mas foi sob o reinado de João Sem Terra que nasce a chamada Law of the Land, a lei da terra, que nada mais foi do que um acordo político que os barões impuseram, sim, ao Estado inglês, à monarquia inglesa, e a partir dali se estrutura um Estado que é caracterizado por um processo, digamos assim, construtivista, ou seja, o cotidiano vai gerando as limitações, as regulações jurídicas necessárias à construção daquela sociedade, né? E a Inglaterra tem um modelo jurídico muito particular que se espalhou, por exemplo, para os Estados Unidos, para as colônias, etc. O sistema de common law, o sistema da lei comum, é aquela lei criada a partir do convívio, da prática, do costume de relacionamento entre estamentos sociais. A Inglaterra, por exemplo, ela gerou uma formatação estatal muito interessante. Por exemplo, o Mississippi era uma sociedade anônima, né? A Companhia do Mississippi, que depois se transforma num dos estados americanos, e assim vai por aí, e aí vai. Mas eu dizia tudo isso pelo seguinte, porque nós precisamos compreender como as coisas funcionam. E a primeira questão que nós precisamos abandonar é o famoso me engana que eu gosto. A política, a economia, especialmente a política, ela é o mundo dos interesses. Os grupos sociais, as pessoas têm interesses. E interesse é querer algo, é buscar algo para si, pessoalmente ou para o seu grupo social. Quando nós construímos o Estado nas suas variadas formas, e se recorrermos à história lá nos primórdios das organizações sociais, nós vamos perceber que os interesses é que são organizados a partir de mecanismos que a humanidade constrói para mantê-los.
E assim, a guerra não se faz e nunca se fez por questões de chamados interesses públicos. Não, são interesses particulares que se organizam e a partir de determinadas condições que certos grupos constroem, tentam ser impostos aos outros. Por que falo isso? Porque quando a gente vê, por exemplo, o Trump fazendo o que faz, dizendo o que diz, ele não faz isso só porque ele é o Trump. Não. É porque ele representa interesses que são interesses de uma maioria social que tentam se perpetuar, essa é a expressão. Todo o interesse político tem a pretensão da perpetuação. E os embates da política, eles exigem mecanismos que evitem o morticínio, que permitam, portanto, a sobrevivência desses grupos sociais. A democracia é um modelo que aparece, que surge, que é composto, que é esculpido por este processo, por esta sequência de embates, de lutas, por interesses. Max Weber, lá em 1920 e poucos, vai escrever sobre isso, quando fala sobre a vocação para a política. Fala sobre a representação, fala sobre a legitimidade, fala sobre a aparição dos verdadeiros titulares do poder político. E assim, outros tantos teóricos operam sobre o que seria, o que deveria ser e o que se quer como aparato capaz de construir o exercício do poder político. Marx faz isso. Karl Popper faz isso. Estou falando da esquerda e estou falando da direita. Popper é de direita. Grande teórico, diga-se de passagem. Existem grandes teóricos de direita. Quando se explicam, por exemplo, os mecanismos econômicos, né? Está se fazendo simplesmente política. Tanto que o nome, quando se estuda economia, o nome da cadeira é economia política. Não é uma ciência exata, não. É uma organização de conhecimento que tende, que pretende, ao explicar a sociedade, construir mecanismos para controlá-la. E assim as coisas vão se ressignificando. Hoje, a palavra da moda é liberdade. Liberdade aqui, liberdade ali. Mas será que a liberdade que se fala hoje é a mesma que se falava nos tempos da Revolução Francesa? Será que a liberdade que se fala hoje é a mesma liberdade que se falava quando se questionava os regimes de escravidão? Será que a liberdade que se fala hoje é a mesma que vinha com o sufragismo, que buscava o direito de voto para as mulheres? Será que a liberdade que falamos hoje é a mesma liberdade que ostentamos, que falamos, que conceitualizamos quando pedíamos que o direito de voto fosse um direito universal? Não, não é a mesma coisa. Hoje, quando se discute o tema da liberdade, e se ouve isso pela esquerda e pela direita, se está ostentando um tipo de visão sobre a sociedade. E a partir desta bandeira, como foi a bandeira liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, égalité, fraternité da Revolução Francesa, conduziu o mundo para um novo tipo de organização política. Que liberdade é essa que nós estamos falando? O que é ser livre? Eu sou do tempo humanista que me declaro, uns me chamam de comunista, em que liberdade era uma expressão que tinha um elemento essencial na sua definição. Liberdade é um procedimento inclusivo. É aquele que traz para dentro da ordem jurídica e social pessoas e que entrega a elas prerrogativas que devem ser exercidas. O próximo post que eu vou fazer, eu vou falar só sobre liberdade. Nós precisamos pensar sobre isso. Nada vem gratuitamente.